Deus, ele tem o poder de fazer de ti um vaso novo nas mãos dele. Casa de Israel. Aqui nesta palavra, a qual eu sei que já é do conhecimento de muitos, a qual já conhece essa palavra. Mas aqui nós começamos a observar que Jeremias ele foi um profeta escolhido por Deus para advertir ao povo de Israel, para ali anunciar as palavras a qual Deus tinha a dizer para esse povo. E é neste momento aqui, o povo de Israel eles estavam passando por um momento de rebeldia, que muitos tinham se afastado de Deus, estavam fazendo coisas que não agradavam ao olhar de Deus, e com isso Deus levantando o profeta, ele direciona a palavra a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. De início aqui eu já começo a aprender, eu já começo a entender que Jeremias, para que ele ouvisse a palavra do Senhor, foi preciso ele sair de onde ele estava e ir para a casa do oleiro. E aí nos ensina que muitas das vezes nós teremos que sair de determinados ambientes, de determinadas situações, ou até mesmo de meios de algumas pessoas, para que aí possamos ouvir a palavra do Senhor. Aqui neste momento, era Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, desce lá, porque lá eu irei falar com você, é lá que eu tenho que te dizer algumas palavras, algumas coisas a determinar acerca do povo. E quando Jeremias, ele então chega lá na casa do oleiro, aqui eu percebo que Jeremias começa a observar. De início ele começa a observar o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. Rodas essa que era como se fosse uma mesa redonda, a qual o homem ali, o oleiro, com os seus pés movimentava. E ali aquela roda pequena, com a roda pequena em cima, girava, e com o barro, a argila, com as mãos molhadas, o oleiro ele modelava então ali o vaso conforme o seu apraz. E aqui nós observamos que Jeremias, ele simplesmente começa, a primeira forma de Deus falar com ele era observar o que o oleiro estava fazendo. Isso nos ensina que haverá momentos a qual nós também não iremos ouvir como eu estou falando aqui com vocês, mas muitas das vezes Deus ele nos fará observar cenários para que possamos entender o que ele tem a dizer para a nossa vida, aquilo a qual ele tem a nos dizer em determinado momento. E quando Jeremias observa que o barro ali, a qual o oleiro estava modelando, se quebrou, ele então começa a refazer aquele vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. E aqui, quando o oleiro estava fazendo aquele barro e ele se quebrou, aqui nós observamos que ele continua a fazer a obra, formando um novo vaso. Isso nos ensina que, por mais quebrado que você esteja, por mais quebrado que nós nos encontramos, Deus ainda continua a trabalhar. O oleiro ainda continua com a sua obra. Aqui nós não vemos o oleiro jogando o barro fora. Aqui nós não vemos o oleiro julgando ou reclamando acerca do barro. Mas aqui nós observamos que Jeremias ele viu que o oleiro simplesmente pegou novamente aquele barro e novamente o fez dele um vaso novo, como lhe apraz. E isso nos ensina que Deus ele não te joga fora. Deus ele não irá fazer como os homens faz, mas Deus, ele tem o poder de fazer de ti um vaso novo nas mãos dele. Por mais que tenha rachaduras, por mais que tenha trincas, assim como este vaso que se quebrou, que estava trincado, que estava rachado, assim também, mesmo tendo-nos nossas falhas, nossos defeitos, Deus ainda continua a trabalhar até que o vaso chegue ao ponto de ser usado ou em perfeição, a qual Deus ele requer. E é aí que nós entendemos que haverá momentos a qual nós iremos passar por lapidações vindas por Deus, por provações permitidas por Deus, para que o nosso caráter, para que o nosso rendimento para com Ele seja profundo e aí possamos aprender com aquilo a qual Deus queria ensinar a Jeremias, que o mais importante, Jeremias, não é em si a beleza do vaso, o importante, Jeremias, não é simplesmente como o vaso está aparentemente, mas o mais importante, Jeremias, é se o vaso não tem nenhum defeito, nenhuma rachadura por dentro. Ou seja, neste momento aqui,
nós observamos que Deus ele vira para Jeremias e diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É aqui Deus dizendo para o povo de Israel através de Jeremias: ei Israel, independente dos seus erros, independente das suas falhas para comigo, eu ainda posso fazer de vós um novo povo, um povo a qual agrada aos meus olhos, um povo ainda eu posso cumprir as promessas a qual eu tenho para vocês. Então desce a casa do oleiro, Jeremias, e aqui a palavra diz para nós que em meio às nossas falhas, em meio às nossas fraquezas, aquilo a qual talvez tenha nos quebrado pelas nossas próprias escolhas, aqui é o Deus dizendo: ei, eu ainda posso fazer de vós assim como fez esse oleiro, eu ainda posso mover o intuito, o interior do seu coração, eu ainda posso completar a obra a qual eu iniciei. Aqui nós entendemos que é preciso nós nos deixar ser moldados pelo oleiro, porque quando nós deixamos nos ser moldados pelo oleiro, por mais que nós vamos ser ali amassados, por mais que nós vamos ser ali levados ao fogo, por mais que nós vamos ser ali naquele momento passar por um processo, mas quando chegar no fim, estará em perfeito estado, em perfeita estrutura, e estará preparado para passar pelo que vir, o que vier, diante da presença de Deus, que é o oleiro, diante para ser cheio da presença deste oleiro, que é o Espírito Santo de Deus. Então a palavra vem nos ensinar nesta manhã que vale mais ser um vaso na mão do oleiro do que ser um caco jogado no mundo. Vale mais ser um vaso nas mãos do oleiro, deixarmos sendo moldado pelo oleiro, do que lançarmos fora da presença do oleiro. Aqui em momento algum ele lança o vaso fora, mas aqui quando nós entendemos que o vaso por si só ele se quebrou quando o oleiro estava ali modelando ele, o vaso se quebrou. Aqui a palavra não diz que foi o oleiro que quebrou o vaso, e foi então o vaso que se quebrou. E quantas vezes nós nos quebramos por consequência das nossas escolhas, por nossas atitudes, mas mesmo assim Deus, mesmo assim Jesus está de braços abertos. Lembra do filho pródigo, a qual eu citei também na live anterior? O filho pródigo ele sai da casa do pai por escolha própria, mas quando ele volta, o pai lá está de braços abertos e restitui ali aquilo a qual ele havia perdido. Da mesma forma, Deus está dizendo para você e para mim nesta manhã, quando nós reconhecemos que estamos quebrados, quando nós reconhecemos que somos cacos diante de Deus, Ele tem, pela sua misericórdia, bondade e graça, Ele nos pega de novo, Ele nos molda e nos refaz e nos coloca como um vaso novo na presença dEle. Então, mais uma vez, Deus diz para você, não importa qual seja a sua situação nessa manhã, Jesus ainda pode fazer de ti um vaso novo, Jesus ainda pode moldar e te transformar no vaso a qual apraz aos olhos dEle. Então, a palavra de Deus para nossa manhã é essa, que possamos sermos moldados pelo oleiro, em nome do Senhor Jesus.